Salve, salve, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Comigo, tudo muito bem. Vamos lá? Uma revisão rápida para a nossa prova de sexta-feira? Vem comigo. Formação do povo brasileiro, capítulo 2 da sua apostila, ainda a apostila de número 1. Nós, brasileiros, somos formados por 3 povos de origens diferentes e de localidades diferentes. Os indígenas, nativos dessa terra, com várias etnias distribuídas por todo o território que vem a ser hoje o Brasil. No capítulo anterior, nós vimos que apenas parte do território pertencia aos portugueses e mesmo essa pequena parte estava habitado por povos nativos, chamados de ameríndios, em razão de Cristóvão Colombo, ao chegar à América, ter imaginado ter chegado às Índias e chamado todos os povos que aqui ele encontrou de índios. Então, os nativos indígenas brasileiros é esse primeiro povo. O segundo são os portugueses, colonizadores que chegaram juntos com as primeiras naus portuguesas, com Cabral, em 1500. 22 de abril de 1500. Ao aportar nas terras brasileiras com os navios cheios de marinheiros, todos homens, nenhuma mulher a bordo. E o terceiro grupo, os africanos, também vindos de diversas regiões da África, diferente dos portugueses que vieram por livre e espontânea vontade, nem todos, né? Sabemos que alguns vieram porque tinham dívidas com a coroa portuguesa, mas vieram decididos a vir. Um certo livre-arbítrio. Com os africanos, não. Os africanos vieram de forma compulsória. Eles foram obrigados a vir para a colônia portuguesa, que veio a se chamar mais tarde Brasil. Não vamos imaginar que alguém tenha percorrido a costa da África anunciando a brados altos, ou aos altos brados, que os portugueses faziam escravos no Brasil. E quem quisesse vir para o Brasil ser escravo, bastava embarcar nas naus portuguesas. Isso não aconteceu. Os negros africanos foram trazidos compulsoriamente, à força para o Brasil. Então, o povo brasileiro deriva desses 3 troncos principais: do português, colonizador, do indígena, nativo da terra, e do africano, que veio trazido à força, compulsoriamente, para ser escravos nas terras brasileiras. Quando nós falamos em formação do povo, é claro que do resultado de indígenas, de portugueses e de africanos, nós temos toda essa miscelânea de cultura, de palavras, de gestos, de gostos, os mais diversos gostos musicais, a mais diversa gastronomia. Nós somos o resultado disso tudo. Mas não é só isso. Outros povos também migraram para a colônia brasileira. Outros povos vieram compor com esses que já estavam aqui. Povos europeus e povos asiáticos. Em alguns momentos, nós podemos registrar uma maior entrada de povos europeus no Brasil. E essa entrada maior de outros povos, italianos, espanhóis, ucranianos, alemães, eles chegam durante o processo de libertação do negro escravo. Durante todo o processo que conduziu à abolição da escravidão em 1888, lentamente nós temos a chegada de outros povos imigrantes. Vamos listar alguns desses momentos. O processo de término da escravidão, ele não acontece de uma vez. Nós podemos pensar a história que leva a Lei Áurea em 1888 no Brasil, com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850. Ela é posterior à Lei de Bill Aberdeen, que é uma lei inglesa. Mas a Bill Aberdeen, ela apenas proibiu que houvesse tráfico de negros em alto mar.
A Lei Eusébio de Queiroz, que é a primeira lei brasileira que vai restringir a escravidão no Brasil, ela proíbe que continue entrando escravos, entrando africanos no Brasil para serem vendidos como escravo na praça pública no Rio de Janeiro. Depois, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, até que culmine em 13 de maio de 1888, depois de 358 anos de escravidão, do Brasil explorar a mão de obra do africano como escravo, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que dá liberdade, entre aspas, a esse negro, porque ele não se torna livre como era o branco. Bom, esse é um assunto para um outro momento. Aqui, esse processo que leva ao fim da escravidão, ele incentiva ao mesmo tempo a chegada do imigrante europeu. Esse imigrante vem substituir o negro que estava sendo liberto nas lavouras do café em São Paulo, num processo de colonização do sul do Brasil, numa política brasileira de branqueamento da raça, uma vez que os colonizadores, os portugueses, os senhores de engenho, os barões de café, os pseudos intelectuais brasileiros achavam perigosa a mestiçagem do homem brasileiro. Então, incentivam a vinda do espanhol, a vinda do alemão, a vinda do ucraniano para a colonização do sul do Brasil, numa política de branqueamento da raça brasileira. De forma que, somando-se aos africanos, que é o maior volume de imigrantes que chega a essas terras, aos portugueses, nós temos outros europeus. Até que em 1932, nós temos a primeira lei brasileira que restringe a entrada desse imigrante. É a Lei de Cotas, criada por Getúlio Vargas. Não é porque ele não gostasse do imigrante, é porque em 1929, a primeira grande crise do capitalismo mundial provocou um imenso desemprego no Brasil. E a chegada desse imigrante europeu, é bom a gente lembrar que a Europa tinha um excessivo populacional, por isso que migraram em tanto volume para o Brasil. Aí, Getúlio Vargas estabelece em 2% apenas a possibilidade de entrada de imigrante no Brasil. 2% em relação aos imigrantes, a etnia imigrante que havia entrado até aquele momento no país. Emigração. Composição do povo brasileiro. Portugueses, africanos, indígenas. Posteriormente, outros europeus, como os espanhóis, como os italianos, como os alemães, como os ucranianos, vieram substituir a mão de obra negra, que já não podia mais ser trazida como escravo, e vieram numa política de branqueamento da raça brasileira, ocupando a região sul do Brasil. É bom a gente frisar que esse europeu que chega até o Brasil, ele já tinha lá na Europa uma formação cultural diferente. Ele tinha uma experiência sindical, ele lutava pelos seus direitos, ele tinha uma experiência democrática, ele lutava por direitos políticos. E no Brasil, ele também vai sofrer uma certa resistência por parte do povo brasileiro, principalmente os italianos, que eram mais organizados. Italianos e espanhóis sofrem várias restrições quando chegam ao Brasil, porque começam a organizar-se no Brasil para reivindicar condições melhores para estarem no Brasil. Bacana? Tranquilo? Conceitos demográficos. Se estamos falando na formação do povo brasileiro, estamos falando em demografia. E para falar em demografia, nós temos que colocar em evidência o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE,
que é o grande responsável para fazer no Brasil a contagem da população, para levantar os dados estatísticos com os quais o governo brasileiro pode planejar as suas ações. O censo brasileiro, o censo demográfico no Brasil, é realizado de 10 em 10 anos, mas não está sendo realizado. Não foi realizado em 2020 e nem será realizado em 2021, em razão da pandemia provocada pela Covid-19 e também em razão de não ter dinheiro para realizar o censo, uma vez que você faz uma pesquisa no Brasil inteiro. E isso custa muito recurso econômico, recurso que o governo brasileiro diz não ter. Qual o problema com relação a isso? É que nós não temos um levantamento real da população brasileira. Hoje nós não trabalhamos com números absolutos. O último grande levantamento estatístico que fizemos foi em 2010. De lá para cá nós não temos. Trabalhamos com projeções. E quando a gente trabalha com projeção, a gente trabalha no escuro. Mas vamos lá ao conceito demográfico. O primeiro dele é a taxa de natalidade. Ela diz respeito ao número de pessoas que nascem a cada grupo de 1.000. A taxa de mortalidade ao número de pessoas que nascem a cada grupo de 1.000. A diferença, o saldo de diferença entre natalidade e mortalidade é o que nós vamos chamar de crescimento vegetativo ou crescimento natural. E a população absoluta é a diferença do saldo de natalidade e mortalidade somado ao saldo de taxa de emigração, que se refere ao conjunto de pessoas que saíram do país, e taxa de imigração, que se refere ao número de pessoas que chegaram até o país. Rever? Bora lá. Taxa de natalidade, número de nascidos a cada grupo de 1.000. Taxa de mortalidade, número de óbitos a cada grupo de 1.000. Diferença entre natalidade e mortalidade, crescimento vegetativo. Diferença entre natalidade, mortalidade, emigração e imigração, população absoluta. Ok? Se falamos de emigração e se falamos de imigração, estamos falando de movimentos populacionais. Pois bem, emigrar é sair e imigrar é chegar. Então, se o professor Marlúcio decide ir viver no Canadá, para vocês que ficaram aqui, porque eu não vou levá-los comigo, porque lá é muito frio e vocês são frientos demais, eu serei um emigrante. Mas para os canadenses, eu serei um imigrante. Emigrante para vocês porque saí do Brasil. Imigrante para os canadenses porque cheguei ao Canadá. O movimento que eu fiz de deslocamento, a gente chama de migração. Então, migrante é a pessoa que se desloca. Emigrante é a pessoa que deixa um lugar. E imigrante é a pessoa que chega a um lugar. Ok? O crescimento demográfico se faz a partir disso. Da diferença entre taxa de mortalidade e taxa de natalidade, da diferença entre taxa de emigração e taxa de imigração. E o crescimento demográfico, de uma forma geral, ele passa por fases. Por exemplo, lá antes da Revolução Industrial, quando nós tínhamos alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade, a diferença é muito pequena. As pessoas morriam por volta de 1.600, 1.500, as pessoas morriam por qualquer coisa. Lembrem-se, não sei se já estudaram isso na história, talvez sim, talvez não. A famosa peste negra, ou a peste bubônica, ela faz morrer na Europa 1/3 da população europeia. 75 milhões de vidas europeias são perdidas em razão da pulga do rato que transmitia a chamada peste bubônica.
Ou seja, a completa falta de higiene do homem europeu leva à morte 1/3 da população europeia. Nasciam muitos, mas morriam muitos, então o crescimento é lento. Quando vem a Revolução Industrial, que não é só a Revolução Industrial, que também é uma revolução medicamentosa, é uma revolução na produção agrícola, é uma revolução nas técnicas médico-sanitárias, aí a mortalidade cai rapidamente, mas a natalidade continua alta. A diferença se torna maior. E por se tornar maior, a população começa a crescer numa velocidade maior. Até que, por volta de 1950, 1960, a taxa de natalidade nos países pobres, como o Brasil, também começa a declinar. Hoje, nós convivemos com um crescimento vegetativo pequeno. Lá na primeira fase também era pequeno, mas a mortalidade era alta. E a natalidade também. Hoje ela é pequena, mas a mortalidade é baixa. E a natalidade também. Mas isso é um assunto para a gente desenvolver depois. Na sua apostila, nós falamos muito no crescimento da população brasileira, nós ficamos mais restritos ao povo brasileiro. Mas não tem como falar da forma como a população brasileira cresce, ou crescia, ou vem crescendo, sem falar dessas fases do crescimento demográfico mundial. As pirâmides etárias que estão na sua apostila, elas são uma forma estatística de visualizar ao mesmo tempo o gênero masculino e feminino, as faixas etárias e a longevidade, ou seja, a expectativa de vida de uma população. Pirâmides etárias, histogramas, pirâmides etárias, com base muito larga, significa um número muito alto de nascimentos, ou seja, a taxa de natalidade daquela população, daquele país, daquela região é muito alta. A taxa de natalidade, ela está diretamente relacionada a um outro conceito, que é o conceito de taxa de fecundidade, que é o número de filhos que espera-se que o casal tenha na faixa reprodutiva da mulher, dos 14 até os 49 anos. No Brasil, essa taxa de fecundidade vem diminuindo. Hoje ela se encontra em torno de 1,9. E é claro, com a redução da taxa de fecundidade, existe também uma redução no ritmo de crescimento da população brasileira. No ritmo de crescimento vegetativo da população brasileira, já que a população absoluta também depende da emigração e da imigração. Voltemos à pirâmide etária. Base e ápice. Base larga, população jovem, muito grande. De 0 a 14 anos é a faixa etária dos jovens. De 15 até 64 anos é a faixa etária dos adultos. Acima de 64 anos é a faixa etária dos idosos. O Brasil vem reduzindo a base, ou seja, a população brasileira está deixando rapidamente de ser majoritariamente jovem. A taxa de fecundidade vem caindo, porque a taxa de fecundidade vem caindo e o reflexo disso é uma redução do ritmo de crescimento da população. O meio da nossa pirâmide, ele está um pouco mais cheio, porque nós temos um número muito grande de adultos, principalmente em idade de trabalho. E como nós vivemos no Brasil um processo de economia estagnada, em que não se consegue gerar emprego, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de dar um salto no crescimento econômico do Brasil. Nós somos hoje cerca de 14 milhões de pessoas desempregadas. E o nosso número de adultos, o nosso número de idosos tem aumentado. Por que ele tem aumentado? A razão é simples. Há uma redução da taxa de natalidade
e há um aumento da expectativa de vida. O que é expectativa de vida? São os anos que se espera viver relacionados ao local, ao país onde se nasce. Quando a expectativa de vida cresce, é sinal de que houve uma melhora na qualidade de vida da população. Houve uma melhora no atendimento médico hospitalar, houve uma melhora nas condições sanitárias, houve uma melhora na condição de alimentação e as pessoas começam a viver mais. É positivo. Se eu perceber, se eu olhar apenas para o lado de que as pessoas estão vivendo mais e com mais qualidade, com mais saúde. Mas, por um outro lado, o aumento no número de idosos requer mais cuidado do Estado para com esses idosos. O aumento no número de idosos provoca, por exemplo, a necessidade de se fazer reformas previdenciárias no país, aumentando o período em que se trabalha, fazendo com que as pessoas passem a se aposentar com idades mais avançadas. A queda da taxa de fecundidade no Brasil está diretamente relacionada, como também em outros lugares, à entrada da mulher no mercado de trabalho, aos casamentos mais tardios, a decisão de ter menos filho se relaciona ao custo dos filhos no meio urbano, onde as crianças, elas precisam ter acesso à escola, ter acesso ao lazer, ter acesso ao consumo, e tudo isso é muito caro. A taxa de fecundidade é resultado de uma maior urbanização da população brasileira. Segundo o IBGE, 84% da população do Brasil vive no meio urbano. E o reflexo disso é essa rápida queda na taxa de fecundidade, que reflete num crescimento vegetativo mais lento. Ok? Rever os conceitos? Natalidade, número de nascidos a cada grupo de 1.000. Mortalidade, número de óbitos a cada grupo de 1.000. Crescimento vegetativo, diferença entre natalidade e mortalidade. População absoluta, diferença entre natalidade, mortalidade, taxa de emigração, taxa de imigração. Taxa de fecundidade, número de filhos que o casal espera ter na faixa reprodutiva dos 14 até os 49 anos. Expectativa de vida é o tempo de vida que se espera ter, é o quanto se espera viver, de acordo com as condições que o país ofereça. Atendimento médico hospitalar, alimentar, condições sanitárias, ou seja, a maior expectativa de vida reflete uma melhor qualidade de vida. O Brasil se encontra nessa faixa transitória. O número de jovens está diminuindo, o número de idosos está aumentando. Ok? A distribuição dessa população pelo território brasileiro, dessa população absoluta, nós chamamos de densidade demográfica, ou simplesmente população relativa. Então, a densidade demográfica é como essa população se encontra dividida, espalhada pelo território. Quando eu tenho um país com uma população absoluta muito alta, segundo o IBGE, o Brasil tem hoje 212 milhões de habitantes, o que faz com que a gente seja a quinta maior população mundial. Nós somos, portanto, um país populoso. Esse populoso se refere ao número absoluto de pessoas que vivem no Brasil. Mas, no entanto, nós somos pouco povoados. Porque a densidade demográfica, quando eu pego a população absoluta, 212 milhões, divido pelo território brasileiro, cerca de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, eu vou encontrar uma densidade demográfica muito baixa, ou seja, a população por quilômetro quadrado é bastante baixa.
porque nós temos vazios demográficos no Brasil. A população se concentra na faixa litorânea. O centro-oeste é um vazio demográfico. A Amazônia, o norte do Brasil, é também um vazio demográfico. E a população, ela está sempre em movimento. É da natureza do homem movimentar-se. A princípio, lá no Paleolítico, no Neolítico, quando caçador e coletor, o homem migrava, ele movimentava-se no espaço em busca de comida, da coleta, da caça e da pesca. Quando ele passa a dominar a agricultura e dominar a pecuária, ele continua em processo de migração. Só que agora ele migra em busca de terras férteis, em áreas ainda não ocupadas, onde ele principalmente pudesse usar as águas dos rios para provocar ou para fazer a agricultura a partir da irrigação. Está na natureza do homem deslocar-se de um lugar para o outro em busca de uma melhor qualidade de vida. Hoje as pessoas migram principalmente em busca de emprego, em busca de um local onde possa oferecer para ela uma possibilidade de realizar o sonho de viver melhor, de ter um melhor emprego, de ter um melhor salário, de ter casa própria, de ter lazer, ou seja, de desfrutar de todo o conforto, de toda a comunidade, de toda a comodidade que o tempo contemporâneo oferece para ela. Por que migramos do Brasil? Principalmente em busca desse trabalho. E aí a sua apostila traz os 3 principais movimentos populacionais no Brasil. O êxodo rural, que é a saída do homem do campo em direção à cidade. Quais as condições que o campo possui que expulsa? Qual o fator repulsivo? O campo se mecaniza, as máquinas tomam o trabalho do homem, a forte concentração da posse da terra, a concentração fundiária. As terras pertencem a um número muito pequeno de pessoas e os trabalhadores rurais não têm como produzir a sua subsistência, a sua sobrevivência. E o próprio abandono, a falta de políticas públicas que façam com que as pessoas permaneçam no meio rural. Por outro lado, a cidade é atrativa. A cidade atrai com a possibilidade de emprego, a cidade atrai com as escolas, a cidade atrai com o atendimento médico hospitalar, a cidade atrai com todo o conforto que a eletrificação traz. É uma pena que a maior parte das pessoas que saem do meio rural, no processo que nós chamamos de desruralização, é o esvaziamento do meio rural e a ida dele para a cidade. Ele não encontra emprego na cidade. E não encontrando emprego, ele vai ocupar as áreas periféricas, aumentando, por exemplo, o número de favelas, o número de cortiços, o número de submoradias, de autoconstruções, o que acaba refletindo no aumento do desemprego e no aumento da violência urbana. A migração sazonal está diretamente relacionada às mudanças do clima, ou ao período da colheita e ao período do plantio. Sazonal de sazonalidade. Chuva e seca, colheita e plantio. Exemplo, lá na região nordeste do Brasil, o trabalhador que vive no agreste migra para a zona da mata no período da colheita da cana-de-açúcar. E quando termina a colheita da cana-de-açúcar, ele retorna para o agreste ou para o sertão. Lá na região pantaneira, o vaqueiro, quando vem o período das cheias e que os rios transbordam, que as lagoas transbordam e tudo inunda, os vaqueiros acompanham os animais para as partes mais altas do Pantanal. Esses animais ficam em currais e o vaqueiro permanece durante todo o período de chuva acompanhando esses animais e cuidando deles. Quando vem a seca e as águas voltam para o leito normal dos rios, aí os vaqueiros descem
em direção às planícies, conduzindo esses animais. É uma outra forma de migração sazonal. A terceira é a migração pendular. Essa migração, ela se faz num período de 24 horas. É característica do grande centro urbano, onde as pessoas, nas regiões metropolitanas, moram na cidade e trabalham na cidade central. As pessoas que moram na cidade de Igarapé e trabalham na fábrica da Fiat em Betim e retornam para sua casa todos os dias. Os colegas de vocês na escola que moram na cidade de Moema e que vêm a Lagoa da Prata estudar e retornam no final do dia para Moema. Os professores das cidades vizinhas, como o Tiago, que dá aula de inglês para vocês, que sai de Arcos, vem a Lagoa da Prata, trabalha e retorna. Esta é uma migração pendular. Vamos diferenciar as três? Quanto ao tempo, o êxodo rural é uma migração definitiva. As pessoas migram para a cidade e dificilmente voltam para o campo. A migração sazonal, ela é temporária. Migra-se para realizar uma atividade de trabalho e depois retornam para o seu lugar de origem. A migração pendular também é uma migração temporária, porque ela se faz num período extremamente curto, num período de 24 horas. É isso que caracteriza essa migração. Eu falei que se migra em busca de emprego. Então, nós vamos falar na população economicamente ativa, na chamada PEA, sigla dada pelo IBGE para estaticamente medir o volume de pessoas que estão trabalhando ou estão em busca de trabalho. A população economicamente ativa de um país, ela não mede apenas aqueles que estão trabalhando. É aqueles que estão na faixa de idade de trabalhar. Por isso que lá no início, quando eu disse que nós estamos deixando de ser jovens, que temos hoje uma população adulta muito grande, eu disse que estamos perdendo uma grande oportunidade de dar um salto do crescimento da economia brasileira. Porque a população economicamente ativa do Brasil, ela é pequena. A ocupada é muito pequena. Nós temos um número muito alto de desempregados. E esses desempregados, e aqueles que nós chamamos de desalentados. O que é um desalentado? Espera aí, professor. Desalentado é aquela pessoa que nos últimos 6 meses desistiu de procurar emprego. De tanto procurar emprego e não ter emprego, em receber um não na porta das empresas, de tanto distribuir currículo e não ser empregado, ele desistiu. Tá bom, e aí? O que ele está fazendo? Ele foi compor a chamada economia informal. Eles continuam sobrevivendo de alguma maneira, estão fazendo bico, trabalham uma vez por semana, vendem alguma coisa no cruzamento, no semáforo, fazem alguns bicos, se tornaram autônomos na economia informal, sem ter carteira de trabalho, sem abrir uma empresa, porque eles continuam sobrevivendo, mas não de uma maneira digna. Uma vez que ter dignidade voltada para o trabalho é ter um trabalho fixo, ter um contrato de trabalho assinado. População economicamente ativa, PEA, é aquela população que está em idade de trabalhar, que está efetivamente trabalhando ou que está em busca de trabalho. A PEI, PEI, população economicamente inativa. Quem são eles? São os estudantes que não trabalham, os jovens estudantes que não trabalham, apenas estudam. São as crianças, são os idosos, são os aposentados. Houve um tempo em que colocava-se na PEI as mulheres, mas isso não acontece mais. Porque desde que as mulheres entraram no mercado de trabalho, boa parte de algumas atividades laborais, de atividade de trabalho, são preenchidas por mulheres e não por homens. E no Brasil,
é um detalhe que não pode ser esquecido. As mulheres estão no mercado de trabalho para compor a renda familiar, porque os salários são muito baixos. A entrada em maior volume da mulher no mercado de trabalho, a maior escolarização da mulher, tudo isso refletiu na menor taxa de fecundidade, que refletiu no crescimento vegetativo mais lento da população brasileira. O que nos resta? Falar do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, que é medido pela ONU. Não se mede a qualidade de vida de uma população apenas pelo volume de riqueza que o país produz. Então, não se mede mais isso apenas olhando o PIB, o Produto Interno Bruto, ou olhando o Produto Nacional Bruto, ou a Renda Nacional Bruta. O IDH observa a saúde, a educação e a renda per capita. No quesito saúde, observa-se a expectativa de vida. Quanto que as pessoas estão vivendo naquele país? A expectativa de vida do homem brasileiro vem crescendo rapidamente nos últimos anos. Hoje ela se encontra em torno de 77 anos, sendo que as mulheres vivem mais do que os homens. E por que elas vivem mais? A pirâmide etária mostra claramente que eu tenho um volume maior de mulheres idosas do que homens. Embora nasçam mais homens do que mulheres, os homens morrem mais na idade jovem das chamadas causas externas, que são as causas não naturais. Os acidentes de trânsito, a morte violenta, o estresse da vida urbana. E o homem não faz saúde preventiva, e as mulheres fazem. Então, doenças que seriam causas naturais, como, vamos apenas para citar uma delas, o câncer, acaba matando mais os homens do que as mulheres, porque as mulheres se previnem e os homens acham desnecessário e, por isso, acabam vivendo menos do que as mulheres. A mortalidade infantil, que se observa também nesse quesito saúde, se refere às mortes de 0 até 1 ano. Porque nessa faixa de idade, as crianças ainda não desenvolveram o seu sistema imunológico. E aí, se essa taxa de mortalidade é muito alta, é porque a qualidade de vida da gestante não é legal. Ela não está recebendo o atendimento médico, ela não está fazendo um pré-natal, o Estado não está cuidando da saúde dessa gestante, ela não está se alimentando bem para que o feto se desenvolva bem. Uma vez nascida a criança, se a mãe é bem alimentada, ela está passando para a criança, ao amamentar a criança, os anticorpos que vão ser a defesa da criança. E se o Estado tem um sistema de saúde bem organizado, as crianças vão receber as vacinas necessárias, o atendimento médico necessário. Então, no quesito saúde, eu observo principalmente a expectativa de vida na ponta dos idosos, a mortalidade infantil na base do nascimento. No quesito educação, a gente observa o tempo de escolaridade, os anos de estudo que se espera que a jovem tenha para se formar, para ter qualificação. A média de anos de estudo no Brasil é 7,7. É muito baixa. Olha só, o ensino básico, ele se divide em ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. E depois nós temos o ensino superior. Então, no ensino fundamental 1, é do 1º ano até o 5º, 5 anos. No ensino fundamental 2, é do 6º até o 9º, 9 anos. No ensino médio, são mais 3 anos. Com 12 anos de escolarização, com 12 anos de frequentar a escola, se aquela criança não abandonar a escola, se ela não for reprovada, com 12 anos ela conclui o ensino básico. E aí ela vai para o ensino superior, para a faculdade. Na universidade,
A média para se formar, para ter a primeira graduação, é em torno de 4 anos. Então, 12 mais 4, 16 anos. É que daria a esse jovem uma boa qualificação para o trabalho. E no Brasil isso não acontece. É 7,7 a média de anos de estudos no Brasil. E com outro agravante. Se nós olharmos o momento em que nós estamos, a gente já percebe, pelas estatísticas, uma evasão escolar muito alta na escola pública. As crianças, quando foram jogadas no ensino remoto, sem qualquer amparo por parte do Estado, e aí nós podemos dizer que somos nós privilegiados, porque temos acesso à internet, temos computadores, temos smartphone, e a maior parte dos alunos da escola pública não. Eles estão abandonando os seus estudos. É provável que o IDH do Brasil fique ainda pior. A nossa colocação hoje é a colocação de número 84. É muito ruim, considerando 159 países pesquisados. A renda per capita é você dividir o produto nacional bruto pelo número de habitantes do país. Ela deveria indicar a capacidade de compra de cada um dos brasileiros, mas ela é mentirosa. Por que ela mente? Porque eu estou, ao fazer a renda per capita, eu estou dizendo que todos nós brasileiros temos acesso ao mesmo salário, à mesma renda. Isso é mentira, não é uma realidade. Resumindo tudo, a qualidade de vida no Brasil, ela melhorou nos últimos 30 anos, mas ela se encontra ainda muito distante de oferecer a todos nós brasileiros aquilo que nós merecemos a partir dos impostos que nós pagamos. Fechamos a revisão do capítulo 2, Estudo da Demografia Brasileira. Lembrem-se que nós somos formados, o povo brasileiro é formado por portugueses, por indígenas e por africanos, cada um com suas características, cada um com o seu peso, e dos conceitos básicos da demografia, que fazem parte do entendimento do povo brasileiro. Beleza? Meninos, fico por aqui. Espero ajudar de alguma forma para que vocês possam estudar e compreender bem a matéria e desejo a cada um de vocês uma prova espetacular. Abraços e até a prova na sexta-feira.